Você já pensou em fazer doação em vida do seu patrimônio, dos seus bens, para evitar problemas futuros? Cuidado, isso pode ser uma armadilha e prender o seu patrimônio. Meu nome é Célio Antônio Schlachta, advogado, sou integrante do time Holding Brasil e tenho 20 anos de experiência e vamos aqui trocar uma ideia rapidinha sobre este assunto. Eu tenho visto muitas famílias que pretendem ou que já fizeram doação em vida do seu patrimônio e depois enfrentar batalhas judiciais e enfrentar perdas financeiras. Nesse vídeo você vai entender quais são os limites e quais são os riscos ocultos de uma doação e por que ela pode prender o patrimônio à decisão e o consentimento de terceiras pessoas. E como um planejamento patrimonial estruturado da família garante flexibilidade e segurança no seu patrimônio. E por fim, um caso real que mostra que a falta de um cuidado transformou uma boa intenção em uma dor de cabeça. Primeiramente, vamos ter que aqui fazer uma ideia, nós não vamos dar conceito, mas vamos dar a ideia de uma doação. A doação em vida é um ato previsto em lei, ok, é legal, é permitido transferir o bem de uma pessoa para outra, ainda em vida, seja herdeiro ou não, mas principalmente isso é muito comum entre os herdeiros. Parece uma solução simples, mas a realidade é bem diferente, pois quando se doa um imóvel, por exemplo, ele passa a ser propriedade do donatário. O donatário é aquela pessoa que recebe o bem. E quando se quer qualquer movimentação futura, isso dependerá do consentimento dele. E se esse herdeiro vier a casar, e se, vamos piorar um pouquinho, se ele se divorciar, ou se houver conflito entre irmãos, cada decisão patrimonial pode tornar isto um obstáculo ainda maior. Além disso, a doação em vida, ela gera impacto tributário imediato. Eu estou falando do ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa-Morte, é o imposto de herança ou de doação. Ele deve ser recolhido imediatamente, ou seja, no momento da doação, você precisa fazer o recolhimento. E isso representa um custo relevante. Vamos ver então os impactos disso. Vejamos os principais pontos que uma doação não resolve. E às vezes até complica. Primeiro, a perda de controle. Esse é o principal obstáculo, esse é o principal problema. Pois o bem deixa de estar sob a sua gestão e passa para o donatário. A segunda é a dependência de terceiros, seja do donatário, e se ele se casar ou se divorciar, vai ser ainda mais complicado. Vai sempre depender dos outros para que você possa reaver ou dar uma destinação daquele bem, porque não cabe cláusula de arrependimento e doação simples, tá ok? A tributação antecipada. O ITCMD, ele ocorre no momento da doação e isso tem que ser, e esse tributo tem que ser pago antes mesmo de fazer a doação propriamente dita. Sem ele, sem o recolhimento do tributo, você não faz a doação. E, por fim, tem a possibilidade de conflitos futuros, pois pode gerar desigualdade entre os herdeiros e isso pode gerar, normalmente gera, uma disputa judicial entre os herdeiros no momento da partilha. Já o planejamento patrimonial estruturado flexibiliza isso, ele preserva essa flexibilização. Vamos dizer assim, as decisões futuras são flexíveis e são organizadas dentro de uma estrutura, garantindo assim a sucessão de acordo com a sua vontade e permite que isso tudo seja feito de forma equilibrada e transparente. Vamos ver então o passo a passo de como se faz essa estrutura. Se a sua ideia é realmente organizar a sucessão com segurança, os passos mais adequados são, primeiramente, fazer um diagnóstico dos seus bens, ou seja, uma análise do seu patrimônio, da sua família e dos objetivos da família. O segundo é definir quais são as regras. Vamos estabelecer aqui os critérios justos e equilibrados para poder fazer essa transmissão do seu patrimônio para os seus herdeiros. O terceiro é criar uma estrutura jurídica. São instrumentos adequados, como, por exemplo, a sociedade patrimonial e acordos de governança. Aí temos a implementação gradual, ou seja, a integralização dos bens de forma planejada, progressiva, de modo que você possa garantir segurança e, sobretudo, economia tributária. E temos o mais importante, que é o acompanhamento contínuo, revisões periódicas que devem ser feitas para ajustar a realidade da família dentro da organização. Mesmo porque as leis mudam de tempo em tempo e você precisa estar sempre atento para ver se essas leis podem permitir que você mude o seu sistema para se adequar à melhoria, ou então fazer as adequações para que a lei não venha lhe prejudicar. Então, é muito importante fazer esse acompanhamento continuadamente. Então, vamos ver aqui um caso bastante comum que acontece na sociedade. Um casal decidiu doar imóveis para os filhos ainda em vida. Anos depois,
precisaram vender um desses imóveis para poder custear despesas médicas. O problema é que um dos filhos já havia se divorciado e o ex-cônjuge começou a chantagear o filho porque precisava de mais dinheiro, achava que tinha mais direito, e isso implicou em grande perda emocional, grande desgaste emocional, e inclusive levando a família a se socorrer em empréstimos bancários para poder, naquele momento de desespero, custear as despesas. Depois ele consentiu, mas já havia passado a grande necessidade. Então é importante que você analisa esses pontos, né? Se houvesse, no caso deles, terem feito um planejamento patrimonial estruturado, os pais teriam mantido a gestão e a sucessão seria garantida sem abrir mão da flexibilidade, sem abrir mão do controle. Então hoje você viu aqui que a doação em vida, embora pareça uma solução rápida, pode se transformar em um grande problema, ou seja, uma grande dor de cabeça. Você entendeu que a doação em vida pode tirar o controle do seu patrimônio, pode gerar tributação imediata, pode não, gera tributação imediata e pode criar conflitos futuros com os próprios herdeiros. Em contrapartida, o planejamento patrimonial da família mantém a segurança, mantém a flexibilidade, a economia tributária e garantindo tranquilidade para todos, porque o controle fica na sua mão. Em breve eu estarei fazendo aqui uma palestra no YouTube, o link está na descrição. Aquelas pessoas que me acompanham lá no Instagram, o link está na bio, e você pode, inclusive, se inscrever nesse canal, porque a gente constantemente está colocando aqui assuntos dessa natureza que interessam a você. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like ou dê o seu dislike, se não gostou. Não esqueça, planejar é respeitar o futuro de quem você ama, e a gente se vê em breve.